Podem se sentar. A partir desse momento, daremos início à cerimônia de acolhimento de todas as religiões, canto evocativo de Deus pela conselheira Kanami Sato. Por favor, assumir em posição de oração. Ó Deus Pai, que dais vida a todos os seres viventes, abençoai-me com vosso Espírito. Eu vivo, não pela minha própria força, mas pela vida de Deus Pai que permeia os céus e a terra. As minhas obras, não sou eu quem as realiza, mas a força de Deus Pai que permeia os céus e a terra. Ó Deus, que vos manifestastes através da Seichonoye para indicar o caminho dos céus e da terra, protegei-me. Desfazer a posição de oração. Leitura da oração para louvar o Bodhisattva que reflete os sons do mundo, pela professora Junko Taniguchi, Suprema Presidente da Associação Pomba Branca. Por favor, assumir em posição de oração. Oração para louvar o Bodhisattva que reflete os sons do mundo. Este mundo manifesta o poder da soberba sabedoria do Bodhisattva que reflete os sons do mundo. O termo Bodhisattva que reflete os sons do mundo não é um mero nome de um Bodhisattva individual. É a grande compaixão, o poder da soberba sabedoria e a lei da mente que estão onipresentes no universo. Refletir os sons do mundo significa a grande compaixão, bem como o princípio da função de livre empatia que se manifesta nas formas de acordo com os desejos de todos os seres vivos para salvá-los. Isso é o que significa quando dizemos que o Bodhisattva muda em 33 diferentes formas para nos salvar. O fato de o Bodhisattva manifestar-se como lei da mente, de acordo com as mentes dos seres vivos, é, em si, a grande compaixão. O Bodhisattva que reflete os sons do mundo aparece em diferentes formas e nos dá lições de salvação. As formas das montanhas, o ir e vir das nuvens, os sons do vento, o fluxo dos rios, todos são lições de compaixão do Bodhisattva que reflete os sons do mundo.
Aqueles que tiverem ouvidos em sua mente, ouçam. Aqueles que tiverem olhos em sua mente, vejam. Além disso, o Bodhisattva que reflete os sons do mundo aparece na forma de pessoas ao nosso redor e sempre nos dá lições da verdade. A pessoa que parece ser rude, na verdade, não é rude. O Bodhisattva que reflete os sons do mundo sente que algo está rude em algum lugar da nossa própria mente e o está manifestando. É por isso que não devemos odiar os outros. O Bodhisattva que reflete os sons do mundo aparece como nosso pai, mãe, ou nosso marido ou esposa, ou nossos irmãos e irmãs, ou parentes afins, ou o presidente, executivos, companheiros de trabalho ou subordinados em nosso local de trabalho está constantemente nos dizendo algo. Aqueles que tiverem ouvidos em sua mente, ouçam. Aqueles que tiverem olhos em sua mente, vejam. O profeta não está longe, não está nas montanhas, não está nas ruas. O profeta está aqui agora. O profeta está dentro de mim mesmo. Tudo o que penso aparece no meu exterior. Tudo no que acredito aparece no mundo exterior. E tudo que eu falo aparece nos outros. Tudo o que eu penso, acredito e tudo o que eu falo tornam-se profecias. Eventualmente, aí chegará a hora em que eles se manifestam. Portanto, não devemos pensar, acreditar, nem falar das coisas que são malévolas, odiosas, deprimentes ou negativas. Quando coisas más ou coisas que não desejamos se manifestam, mais do que procurar a causa externamente, devemos primeiro refletir sobre nós mesmos e ver que deve existir dentro de nós um modelo da nossa mente desse tipo. Podemos tentar extinguir o fogo no mundo exterior, o que pode parecer que o fogo temporariamente tenha sido extinto. Mas porque a origem do fogo se encontra dentro de si, se não extinguirmos primeiramente as causas que estão dentro da nossa própria mente, o fogo acenderá novamente de um outro lugar, em um lugar diferente. O Bodhisattva que reflete os sons do mundo é a manifestação da grande compaixão do Tathagata, a luz desimpedida a todas as direções. É por isso que o Bodhisattva permeia todas as direções. Embora os nomes da principal divindade de adoração de cada religião possam ser diferentes, aquela divindade é a manifestação da grande compaixão do mesmo Deus que preenche e permeia toda parte, todas as direções. É por isso que todas as religiões retornam ao Um. A principal divindade que a Seitineia reverencia é o Bodhisattva que reflete os sons do mundo. Eu louvo o Bodhisattva que reflete os sons do mundo. Desfazer a posição de oração. Leitura coletiva do Canto em Louvor ao Bodhisattva que reflete os sons do mundo com a condução do conselheiro Mor Mutsuji Yamaoka. Canto em louvor ao Bodhisattva que reflete os sons do mundo. Lei. O anjo veio novamente a Seichonoye e ensinou. A natureza verdadeira de Deus absoluto é sagrado, supremo, infinito, mente que penetra o universo, vida que permeia o universo, lei que governa o universo. A lei não pode ser vista com os olhos, ouvida com os ouvidos, sentida pela pele, cheirada com o nariz ou provada com a língua. É por isso que se ensina. O Deus Criador está além dos 5 sentidos e também além do 6º sentido. Ninguém pode negar que a lei existe de forma inflexível. Em qualquer parte do universo, a qualquer momento, a lei se estende a todos os cantos, por todo o canto do universo, cobrindo completamente toda a existência. Exemplos próximos são a batida de vosso coração, a circulação do vosso sangue e o trabalho dos vossos olhos que estão sujeitos à lei. O crescimento de plantas e o voo das aves também se tornam possíveis através da lei. Exemplos mais distantes são o fluxo das águas subterrâneas, as correntes oceânicas sinuosas, a atividade vulcânica na Terra, os movimentos das estrelas, a formação das nebulosas,
Todas são regidas pela lei e é impossível que qualquer coisa exista sem a lei. Deus, sem ser visto, ouvido ou sentido, trabalha como Criador de todas as coisas, o regente de todas as coisas e o sustentador de todas as coisas. Ele cria todos os minerais, ele dá vida a todos os seres vivos e ele nutre a todos nós. Ordem. O anjo continuou: já que a ordem nasce através da lei, a ordem também é uma das virtudes de Deus. Deveis vós saber, na verdade, que a lei invisível está manifestada e faz nascer a ordem imutável. Porque a lei universal faz a terra girar e transladar em um ciclo prescrito, não há mudança súbita na temperatura da terra, e enquanto há magma intensamente quente no interior da terra, sua crosta é adequadamente resfriada e, através dos movimentos da sua crosta, vários minerais são formados e diversas formas de relevo aparecem. Além disso, surge água em abundância na superfície da terra e, através da lei da gravidade sobre a terra e as rochas, formaram-se intrincadas e belas esculturas. Neste palco, rico em mudança, a manhã chega a cada dia, o meio-dia vem e após o crepúsculo chega a noite. A mesma ordem constante da Terra tem se perpetuado por mais de 4 bilhões de anos desde o seu nascimento. E os seres vivos, em meio a diversos ambientes naturais, repetidamente evoluíram e se desenvolveram e têm manifestado a ordem do mundo natural. Isso quer dizer, a lei e a ordem são unos. A ordem é a companheira da lei. Portanto, para a constituição de todos os minerais na Terra, para a forma e os traços característicos de todos os seres vivos, a lei é o pai e a ordem é a mãe. A lei é o pai de todas as coisas. A ordem é a mãe de todas as coisas. Todas as coisas obedecem à lei pai, são abraçadas pela ordem mãe e aparecem diante de nós como mundo material. Liberdade. A lei é constante e eterna e funciona precisamente. É por isso que Deus, como lei, também é constante e preciso, e embora seja assim, não significa que Deus seja insensível, porque a lei funciona precisamente, os pássaros e insetos voam pelos ares, os peixes e baleias nadam através dos mares, e os animais selvagens correm e saltam. Já que a lei funciona precisamente, a dispersão de pólen, o brotar das plantas, a fotossíntese, produzem consistentes resultados durante um prolongado período de tempo. O livre desenvolvimento e a evolução de cada um dos seres vivos são realizados inicialmente através da lei. Quanto às pessoas de intelecto, já que a lei funciona com precisão, ela dá liberdade aos seus usuários. Já que a aerodinâmica e a hidrodinâmica trabalham com precisão, aviões e navios navegam com liberdade, e a segurança das pessoas é assegurada. As livres ações dos seres humanos são impossíveis sem a lei. A liberdade é a vontade de Deus e seu desejo. Assim, a liberdade é realizada através da obediência à lei. Ao seguir a vontade de Deus, todos alcançarão a verdadeira liberdade. Naquele momento, o querubim adiantou-se por trás do anjo e perguntou: contudo, meu mestre, não é a liberdade descrita como não tolerar as ordens e coações? O anjo respondeu: eu vos digo, conhecer corretamente a vontade de Deus e conhecer corretamente a imagem verdadeira da criação de Deus são as mais importantes chaves para se obter a liberdade. As pessoas dão origem ao egoísmo porque erroneamente acreditam que a situação real do mundo seja o conflito entre elas e os outros e tentam se proteger dos seus oponentes. Atos de excluir os outros surgem da descrença no mundo da criação de Deus. O mundo criado por Deus é bem, é justiça, é benevolência, e é o mundo harmonioso e perfeito onde a harmonia vem por si própria. As pessoas não acreditam nisso e, pensando que há desarmonia no mundo de Deus, numa tentativa de se protegerem, rejeitam os outros e, por temer os outros, eles sentem o poder que as prende como ordens e coações dos outros. Contudo, aqueles que acreditam na grande harmonia do mundo de Deus não concebem o conflito entre si e os outros. Não sentem uma barreira entre si e os outros e podem ouvir suas verdadeiras mentes nas vozes dos outros e podem ouvir dentro de si mesmos as vozes dos outros. Porque eles não rejeitam ou temem os outros, eles ouvem o conselho e a orientação de Deus nas vozes dos outros. Nem mesmo existe o outro diante deles. E mesmo dentro das dificuldades, elas encontram um incentivo e a chegada de novas oportunidades. Bem, o anjo continuou: Deus manifesta o bem dando às pessoas a maior liberdade. Deus, através da lei que governa o universo e do poder que permeia o universo, manifesta infinitas ideias, infinita beleza e infinita ordem nos minerais e seres vivos na Terra. Porém, a lei em si não faz nascer a liberdade, e o bem e o mal não nascem do poder em si.
As leis da física e da química só dão origem a resultados prescritos que são desprovidos de bem ou mal. Embora as montanhas possam se desintegrar e mergulhar no mal através da atividade vulcânica de grande escala, não há o bem, tampouco o mal nos resultados. Um animal de rapina derruba um cervo, as pernas dianteiras de um louva-a-Deus capturam um pequeno inseto. As consequências desses atos não são necessariamente mal ou bem. Eles nada mais são que o produto das leis prescritas. Ver o bem ou mal nesses atos e questionar o significado de bem ou mal são funções da mente dos seres humanos. O mundo sem a mente humana não é bem, não é mal. É simplesmente um mundo magnífico e brilhante de funcionamento automático, que é preenchido de ideias, leis e poder. Contudo, os seres humanos nasceram, descobriram as leis, conceberam ideias e, quando buscam exercer sua própria liberdade, pela primeira vez surge a distinção entre o bem e o mal. Ou seja, os seres humanos são espíritos ramificados de Deus, mensageiros de Deus, autorrealizações de Deus para realizar o bem sobre a terra. Portanto, eu vos digo, se desejais fazer o bem, deveis conhecer a vontade de Deus. Não percais Deus de vista apegando-vos a vossas próprias posições. Os benefícios da sociedade a que pertenceis não são necessariamente o bem. Os benefícios da sociedade a que o outro pertence não são necessariamente o bem. Eu vos digo, não fiqueis presos à ilusão de confronto entre vós e os outros. O mundo do bem de Deus descortina-se fora da prisão de confronto entre vós próprios e os outros. O mundo do bem de Deus é um mundo vasto e ilimitado que está além de todos os apegos. No mundo de Deus não existe projeto de confronto entre o bem e o mal. Apenas e unicamente o bem e a grande harmonia se desenvolvem. Bem é praticar a vontade de Deus e nada além disso. Por isso, Jesus Cristo ensinou, mas buscai primeiro o reino de Deus e a sua justiça, e todas essas coisas vos serão acrescentadas. Eu vos digo, mesmo que a liberdade vos permita a oportunidade de errar, não crieis erroneamente a ilusão do mal, mas obedecei à natureza verdadeira do Filho de Deus, e para que se realize a justiça de Deus, exercitai devotadamente a vossa liberdade. Amor. O querubim perguntou novamente, meu mestre, por que Deus deu às pessoas liberdade de cometer erros? Em vez de sofrer com os erros, ser feliz sem cometer erros não seria o modo mais apropriado ao amor de Deus? O anjo respondeu, não deveis esquecer as vossas memórias de infância. Todas as pessoas começam a engatinhar com suas mãos e joelhos e em breve elas caminham com os 2 pés. Ao ver um bebê engatinhando, achais vós que ele está cometendo um erro? O querubim respondeu, meu mestre, o bebê que engatinha não comete erros. Ele está no processo de expressão da sua capacidade inerente. O anjo perguntou ainda, achais vós que o bebê que engatinha experimenta sofrimentos? O querubim respondeu, meu mestre, os olhos da criança que engatinha estão cheios de curiosidade e sinais de alegria estão em torno de todas as partes dos seus lábios devido à experiência com novas possibilidades. Continuou o anjo, Deus dá liberdade às pessoas para que elas expressem sua real natureza, para que elas realmente sintam que a sua imagem verdadeira na real natureza é Deus. As pessoas sabem que suas ações são erradas porque elas ouvem a voz interior do seu eu real que não erra. Embora uma criança que está começando a andar possa cair, a criança não se preocupa com o distúrbio, mas alegremente tenta seu próximo passo. Isso porque andar é a natureza real da criança e a criança não duvida da existência intrínseca dessa natureza. A criança não perde a alegria mesmo quando cai, porque ela vê a sua imagem verdadeira que já anda dentro da figura dos seus pais que andam, e não duvida que ela também será capaz de andar. Assim como esta criança, deveis sempre vos conscientizar da inerente natureza real do Filho de Deus, ver vossa imagem verdadeira no interior de Deus Onipotente, obedecer à orientação da vossa voz mais interna e trilhar alegremente passo a passo o caminho para manifestar a imagem verdadeira. A liberdade que Deus vos deu é de fato a maior e melhor prova do seu amor. Deus não vos força e dentro da liberdade Ele vos guia para a conscientização de Filho de Deus. Ele vos dá uma vida valiosa de Filho de Deus. Oração. O anjo continuou, eu vos digo, se buscais usar corretamente a liberdade que Deus vos dá, responder à vontade de Deus e trilhar o caminho da vida com o sentimento de que vale a pena, não deveis negligenciar a oração. Oração é o canal entre a mente de Deus e a vossa mente e é o paraíso de intercâmbio com Deus. Eu vos digo, mantende sempre aberto o canal com Deus, passei no paraíso e, enquanto recebe abundantes ideias de Deus, desenhai a felicidade na tela de vossa vida.
Isso, de fato, é a verdadeira oração. Naquele momento, o querubim perguntou: Meu mestre, se isso é verdade, as orações para se livrar dos 4 sofrimentos são inúteis? O anjo respondeu: Os 4 sofrimentos não existem no mundo da criação de Deus. Nascimento não existe, doença não existe, envelhecimento não existe, morte não existe. Eu vos digo, não tomeis como realidade o que não é criação de Deus. Pecado, doença, envelhecimento e morte são meras sombras da ilusão inexistente, imaginadas num sonho mau. Eu vos digo, se buscais escapar da ilusão, deveis primeiramente saber que a ilusão não é real. Se reconhecerdes o pecado que vem da ilusão como sendo real, o pecado não se extinguirá, mesmo que oreis. Se reconhecerdes a doença que vem da ilusão como sendo real, a doença não se extinguirá, mesmo que oreis. Se reconhecerdes o envelhecimento que vem da ilusão como sendo real, o envelhecimento não se extinguirá, mesmo que oreis. Se temerdes a morte que vem da ilusão como sendo real, a morte vos visitará, mesmo que oreis. Eu vos digo, não deveis confundir oração com súplica. Oração é a proclamação da vida. É uma afirmação da realidade vinda do fundo da vida. Súplica é uma declaração de carência e ânsia que reconhece a existência do que não existe. É uma proclamação de inexistência. A súplica para a extinção dos pecados surge do pensamento de que o pecado existe. A súplica para se livrar da doença surge do pensamento de que a doença existe. A súplica para se ter eterna juventude surge do pensamento de que o envelhecimento existe. A súplica para escapar da morte surge do pensamento de que a morte existe. Quando orardes, não deveis reter os 4 sofrimentos em vossa mente. Não deveis reter o irreal. Não deveis orar para a realidade. Orai para a imagem verdadeira do mundo que Deus criou. Declarai que os 4 sofrimentos são inexistentes no mundo de Deus. Desta forma, despertareis para a verdade de que o sofrimento diante de vós é ilusão e produto do vosso apego. Eu vos digo, descartai a tenacidade que insiste em que as coisas devem ser de uma certa maneira. No mundo da criação de Deus, todas as coisas boas já existem. Ademais, as coisas que devem ser de uma certa maneira são desnecessárias. No mundo da criação de Deus, toda a justiça já existe. Ademais, as coisas que devem ser de uma certa maneira são desnecessárias. No mundo da criação de Deus, toda a beleza já existe. Ademais, as coisas que devem ser de uma certa maneira são desnecessárias. Após descartar vossos apegos, se a crença, meu desejo está de acordo com a vontade de Deus, ainda permanecer, visualizai a realização de vossas esperanças e oferecei a vossa gratidão a Deus, dizendo, eu já recebi. Descartai essa mente que insiste em que as coisas devem ser de uma certa maneira e confiai os resultados completamente a Deus. O Bodhisattva que reflete os sons do mundo. Quando assim ensinou o anjo, o querubim baixou sua voz e perguntou, meu mestre, eu que sinto os 4 sofrimentos e os temo, sou indigno do mundo de Deus? O anjo respondeu, esqueceis vós que, como filhos de Deus, sois amados por ele? Deus é perfeito e tudo que foi criado por Deus também é perfeito. O querubim respondeu, mesmo assim, não vejo a perfeição, mas somente um mundo de muita deficiência, falhas, carência e inconveniências. O anjo ensinou, isso é prova de que vós sois um filho de Deus, prova de que a perfeição habita dentro de vós. É porque mensurais a vós próprios, mensurais os outros e mensurais a sociedade com o padrão da medida da perfeição, que vede somente as faltas. Se buscais impacientemente ver o mundo da perfeição nesse momento, vós vos vereis diante de deficiências e vos sentireis incomodados e tornareis irritados. Não busqueis a perfeição dentro dos fenômenos. Os fenômenos são um processo para a revelação da imagem verdadeira através das restrições de tempo e espaço. Um processo é sempre algo que está a meio termo e não completo, assim como uma execução musical não pode ser finalizada quando está em andamento. Deveis apreciar corretamente a execução musical da vida humana. É tolice levantar a voz e pedir por uma conclusão rápida durante o curso da execução. Já que a execução certamente chegará ao fim, deveis apreciar silenciosamente seu progresso e modulação. Uma vez que a imagem verdadeira do mundo é certamente perfeita, deveis acreditar no Criador e saborear as mudanças e os diversos progressos da vida humana. O querubim perguntou novamente, meu mestre, se a perfeição já está dentro de nós, a presença dos outros e da sociedade não é supérflua? O anjo ensinou, a perfeição que está dentro de vós não é o vosso eu físico. Vosso eu físico simplesmente se torna mais imperfeito conforme vos envelheceis. Vosso eu físico pode ter habilidades que superam as dos outros, mas também tem um número incontável de habilidades que ficam aquém.
Vosso eu físico nada mais é do que um membro da sociedade. Sua influência é limitada. Sua força é limitada. E ele está destinado a morrer e desaparecer. Eu vos digo, despertai da ilusão que diz que vosso corpo físico é o vosso eu real. Não vos esqueçais do ensinamento. Além do corpo físico, existe um ser etéreo e perfeito. Uma existência etérea não conhece distinções entre o eu e os outros. Uma existência etérea não discrimina a sociedade de si próprio. Uma existência etérea ensina sobre a perfeição através da harmonia entre as pessoas e a sociedade. Isso é o ensinamento do Bodhisattva que reflete os sons do mundo. O Bodhisattva que reflete os sons do mundo não reside nas montanhas, ele não está nos rios, ele não mora em santuários ou templos, ele não é um habitante das cidades, ele resiste em vosso interior. Ainda, nas formas das montanhas e rios, estátuas nos templos, santuários e igrejas, as pessoas sábias das cidades, um marido, uma esposa, um filho, um neto, às vezes como um criminoso, uma pessoa doente, animais e plantas, germes e vírus, fenômenos naturais, o Bodhisattva que reflete os sons do mundo vos ensina os ensinamentos mais profundos. Deveis lembrar do ensinamento. Todas as incontáveis almas são também reflexos do mesmo Espírito de Deus. O que aparece como vosso mundo exterior é tudo reflexo do vosso mundo interior. Os defeitos e falhas que aparecem no mundo exterior são reflexos dos defeitos e falhas do mundo interior. Contudo, deveis saber que os espíritos divinos e bodhisattvas que são vistos no mundo exterior são imagens refletidas da natureza real do vosso mundo interior. Despertai da ilusão de que o corpo físico em si seja o ser humano. Da concepção errônea de que o corpo físico sou eu, surge a distinção entre si e os outros. Da ilusão de que o corpo físico sou eu, aparece a fronteira entre o interior e o exterior. A imagem verdadeira do mundo de Deus não discrimina o interior do exterior. É a unidade entre vós e os outros. É a unidade entre Deus e vós. Quando despertais para a verdade de que a existência etérea é o vosso eu real, o limite entre interior e exterior desaparece. A imagem verdadeira da unidade entre vós e os outros e a unidade entre Deus e vós manifestam-se em vossa presença como se neblina tivesse desaparecido. Quando o anjo assim ensinou, a figura do querubim desapareceu subitamente e alto no céu um bando de gansos selvagens foi visto voando. Naquele momento, uma grandiosa voz ecoou dos céus. Vejais que os gansos e o céu não podem ser separados. O céu e as montanhas e os rios não podem ser separados. As montanhas, rios e mares são inseparáveis. Todos os seres vivos e a terra são unos. Não vejais a vós mesmo como sendo um simples corpo físico insignificante. Os seres humanos não podem existir sem as montanhas e os rios. Eles não existem separados das terras e dos mares. Eles e todos os seres vivos, todos juntos ali coexistem. Em outras palavras, todos os seres vivos, montanhas e rios, e terras e mares são vossas extensões. Eles são uma parte de vós. Eles são a vossa totalidade. Naquele momento, o bando de gansos selvagens nos céus aumentou em 100 vezes, e eles ainda aumentaram para 1000 vezes e preencheram os céus. Mas, a seguir, o relâmpago reluziu, o trovão soou, pancadas de chuva precipitaram subitamente e logo depois, quando o sol brilhou, gansos selvagens já não eram encontrados no céu. Contudo, nas montanhas, as árvores e plantas lançam novos brotos. Nos mares, incontáveis peixes nadam. Na terra, animais selvagens correm. As árvores murmuram com os sons de insetos, e os gorjeios das aves canoras vibram nas montanhas. Ouve-se a voz do anjo. Vede, esse é o mundo da imagem verdadeira. Todas as existências são unas e ademais possuem as suas próprias individualidades. Eles se doam mutuamente. Eles se elogiam mutuamente. Eles se orientam mutuamente. Eles se amam mutuamente. O Bodhisattva que reflete os sons do mundo habita em todas as coisas. Todas as coisas não podem se abster, mas ressoam seus ensinamentos. Naquele momento, voou pelos céus uma grande rajada de neve que cintilou à luz do sol, como se todas as coisas do universo estivessem cantando um hino em louvor ao Bodhisattva que reflete os sons do mundo. Fim do canto em louvor. Rogamos que, através dos méritos desse canto em louvor, manifeste-se a imagem verdadeira de todos os seres vivos e se concretize o mundo da grande harmonia sobre a Terra. Canto da Grande Harmonia, pela conselheira Michio Kubota.
Favor assumirem posição de oração. A harmoniosa vida de Deus ilumina o universo e no mundo reina a paz. A harmoniosa vida de Deus ilumina o universo e no mundo reina a paz. Desfazer a posição de oração. Palavras do Supremo Presidente da Seichonoye, professor Masanobu Taniguchi. A todos, muito obrigado. No dia de hoje, agradeço a participação de todos nessa cerimônia de acolhimento de todas as religiões pela internet. E esta cerimônia foi iniciada há 8 anos, quando a sede internacional da Seichonoye se mudou de Harajuku, Tóquio, para o sopé ao sul do Monte Yatsugatake. Portanto, por ser uma cerimônia nova, acho que ainda há algumas pessoas que não sabem o objetivo dela. E por isso, como é uma cerimônia nova, gostaria de explicar sobre isso hoje. Ainda pode não estar muito claro. Realizamos a cerimônia há 8 anos. Em 2013, quando a sede internacional da Seichonoye foi transferida para cá. E esta estátua do Cristo Eterno também foi transferida. E trouxemos diversas coisas para cá. Quando o prédio da sede foi concluído, 7 de julho daquele ano. E além disso, o 7 de julho de 1932 foi o dia memorável em que o professor Masaharu Taniguchi recebeu de Deus a revelação do ensinamento que abrange todas as religiões. A revelação do ensinamento que abrange todas as religiões foi recebida em 7 de julho de 1932, o que seria o ano 7 da era Showa do Japão.
Portanto, temos 3 números, 7. E como outras religiões, na Seicho-no-ie, o número 7 também representa a conclusão. E assim, tivemos a celebração da conclusão do prédio e iniciamos o movimento aqui, decididos a prosseguir com o espírito renovado. Como todos devem saber, na Seicho-no-ie temos o ensinamento de que todas as religiões emanam de um Deus universal. E também aqui temos as palavras abrange todas as religiões dentro dessa revelação divina. Viemos então há 8 anos atrás e desde então temos inaugurado a torre de 7 andares, uma nova torre a cada ano. E agora temos 7 torres, como podem ver aqui atrás. E ano passado inauguramos a 7ª torre. Este ano seria a 8ª torre, mas foi resolvido que não seria construída mais torres aqui, porque já estaria concluída. Isso porque 7 representa a conclusão e já temos 7 torres. De agora em diante, em vez de concluí-la na praça do escritório, vamos construí-las nas bases do nosso movimento, que são as regionais, academias e também nas sedes do exterior. Mas, como aqui já concluímos 7 torres, este ano vamos construir a 8ª torre. Assim, temos esta diferença no número de ano e números de torres. Outra diferença foi o atraso de 1 ano, pois ano passado não tivemos essa cerimônia, que na verdade teria sido a 8ª. Mas, como disse, não foi realizada ano passado. A razão todos já sabem. Como o novo coronavírus começou a se espalhar pelo mundo desde janeiro do ano passado, temia-se que a contaminação pelo vírus aumentasse com a aglomeração de pessoas em um só lugar para cantar ou recitar as orações. Assim, o evento não foi realizado ano passado. Outra razão pela qual não foi realizada no ano passado é que era o final da época de chuvas. E chove muito neste período. Mas não é apenas isso. Ultimamente tem chovido muito mais do que o de costume, e isso está acontecendo por causa das mudanças climáticas. E ano passado houve chuvas torrenciais, principalmente na área de Kyushu. Houve um período que choveu forte e continuamente durante praticamente um mês. Não somente na região de Kyushu, mas também nas províncias de Nagano e província de Gifu. Tivemos enchentes em muitos lugares e depois foram chamadas de chuva torrencial do ano 2 da era Reiwa, que é a atual nomenclatura do ano aqui no Japão. E tivemos muitas vítimas. Só nas 3 províncias de Kumamoto, Oita e Fukuoka, 63 pessoas morreram e mais de 10.000 casas foram inundadas. E na cerimônia de hoje, pudemos montar estas tendas para chuvas. Mas, ano passado, não sabíamos se choveria ou não, e poderia chover muito. Poderíamos ter uma chuva torrencial e por isso não realizamos. E os Jogos Olímpicos foram adiados também, mas também cancelamos a nossa cerimônia. Também não pude orientar as conferências públicas. Assim, cancelamos as conferências porque havia um grande risco de propagação da infecção. As nossas atividades religiosas foram interrompidas. Isso aconteceu em todo o mundo. Não apenas as atividades religiosas, mas todos os tipos de eventos foram interrompidos. E estávamos muito preocupados com as nossas atividades, de não poder realizar a nossa missão religiosa.
Então, comecei a gravar vídeos em casa e postar na internet usando o meu celular. Então, desde maio do ano passado, gravo vídeos que batizei de Estúdio Kyusetsu. Fiz uma gravação no Estúdio Kyusetsu e postei-o no dia 7 de julho do ano passado, embora a cerimônia não tenha sido realizada. Foi o 11º vídeo que postei e publiquei a seguinte mensagem no início deste vídeo. Gravei o vídeo no dia 1º de julho no Estúdio Kyusetsu, meu 11º vídeo. Eu vou ler o que postei neste vídeo. Apresento minhas sinceras orações àqueles que perderam a vida pelos danos causados pelas chuvas torrenciais que têm ocorrido desde o dia 6 de julho em torno da região de Kyushu, por influência da frente chuvosa, e presto minha solidariedade às inúmeras pessoas que foram atingidas pela chuva. Acredito que todos se lembram da época. Passou exatamente um ano desde então. Hoje, eu me pergunto se alguma coisa mudou. Não mudou nada. E, além disso, a situação se tornou mais grave em termos mundiais. Este ano, devido à influência das fortes chuvas da estação, as províncias de Shizuoka, Kanagawa, Chiba e outras estão sofrendo com as enchentes. Ainda pode haver pessoas soterradas no desmoronamento que houve. Por isso, as forças de autodefesa foram mobilizadas para o resgate, como todos devem saber. Além disso, temos o problema da Olimpíada este ano. O governo está determinado a realizá-la, mesmo nessa situação de emergência, tanto a Olimpíada como a Paralimpíada. O governo diz que elas serão sem público e tomará as providências para evitar a propagação do vírus, mas qualquer um pode ver que o risco aumentará. Já expressei minha opinião às Olimpíadas 1 ou 2 vezes desde o ano passado, dizendo que elas não deveriam ser realizadas num momento como este. Mas me parece que mais da metade dos japoneses atualmente estão firmes e até empolgados neste momento, prestes da sua realização. E por isso, decidi me manifestar sobre o perigo da propagação da infecção na Olimpíada há alguns dias atrás, através da nossa página no Facebook, solicitando aos adeptos de pessoas conscientes para que participem de um abaixo-assinado em oposição à realização da Olimpíada. Alguns participaram e outros não, mas gostaria que compreendessem sobre o assunto. Na situação atual, qual seria o significado da realização desta cerimônia de acolhimento de todas as religiões? Gostaria que todos refletissem, e para isso devemos entender o conteúdo da seguinte revelação divina recebida pelo professor Masaharu Taniguchi nesse mesmo dia. Ela também está no volume 1 do livro recentemente publicado Vamos Construir uma Nova Civilização, ainda não traduzido para o português. Gostaria que todos a conferissem posteriormente. Está na página 222, no livro em japonês. O nome da revelação é Revelação Divina do Ensinamento que abrange todas as religiões. Há outras revelações neste livro também. Ela foi revelada ao mestre em 1932 e para compreendê-la em 2021, corretamente, precisamos tomar um certo cuidado. O motivo é que as revelações divinas são reveladas justamente na época adequada. Embora a verdade seja universal, existe um motivo para ser revelada naquele momento. Se você ler a revelação sem entender como era a situação naquela época, pode errar na sua compreensão. É como tirar as palavras do contexto.
vou explicar como era a época quando essa revelação divina nos foi dada. Está nos livros de história também, mas vou fazer um breve esboço. Para falar de como era a época em julho de 1932, preciso falar sobre o ano de 1929, que já comentei em outra oportunidade. O ano de 1929 foi o ano em que ocorreu a Grande Depressão Econômica Mundial que se iniciou em Wall Street, Nova York, Estados Unidos. Acho que foi em outubro. Hoje em dia, se houver uma grande queda na Bolsa de Valores em Nova York, no dia seguinte, isso já se reflete no Japão, no mundo. Mas, naquela época, os meios de comunicação e transporte não eram tão desenvolvidos. E assim, os efeitos se espalharam gradualmente pelo mundo, atingindo o Japão somente em 1930, quando então o país começou a sofrer uma severa depressão econômica. E o que o Japão deveria fazer para superar isso? Alguns sugeriram que deveriam estabelecer colônias, países colônias. No caso, seria na Manchúria, China, né? Isto foi sugerido principalmente pelos militares, a fim de superar as dificuldades econômicas do Japão, que não tem recursos, poderia utilizar livremente os recursos naturais de outros países assim. E assim surgiu a ideia de impulsionar a economia, fazendo colônias. Foi executado pelos soldados do exército japonês Kanton-gun, que tinha invadido a China, e a primeira guerra que causaram foi o incidente da Manchúria. Em 1931, tanto na China como na Coreia, que já era colônia do Japão, tinham tropas do exército japonês. Elas se uniram para formar uma conspiração para atacar a China, uma conspiração que provocou o incidente. Mas por trás da conspiração estava a ideia materialista de que, para superar as dificuldades econômicas, era necessário ter colônias. E a Manchúria estava no norte. Mas, gradualmente, o exército se deslocou para o sul e houve o incidente de Xangai. O imperador do Japão se opôs à invasão e então as pessoas do alto escalão do governo agiram e um acordo de cessar-fogo foi assinado com a China. E o acordo foi assinado em 29 de abril de 1932, que seria o dia do aniversário do imperador do Japão. O primeiro-ministro, que teve a ideia de realizar o acordo, se esforçou para conseguir promulgá-lo no dia do aniversário do imperador. No entanto, os militares do exército japonês não pararam por aí. 2 semanas após a assinatura do acordo de cessar-fogo, ocorreu o incidente do dia 15 de maio. E o que foi esse incidente? O primeiro-ministro da época, Takeshi Inokai, foi baleado e assassinado. Foi justamente em tal época, tal situação, no Japão, que a revelação divina do ensinamento que abrange todas as religiões foi recebida pelo Mestre. O Japão e o mundo estavam no estado de confusão, e estes eram os valores da época. A fim de alcançar a prosperidade econômica do Japão, estavam dispostos a sacrificar outros países. Na ocasião do incidente da Manchúria, o povo japonês estava a favor da invasão. Naquela época, tanto os grandes jornais Asahi como Mainichi estavam a favor da invasão, mas hoje têm uma opinião completamente diferente, oposta.
Foi nessa época que a revelação divina do ensinamento que abrange todas as religiões foi revelada ao professor Masaharu Taniguchi, e essa revelação diz o seguinte: o cristianismo diz que Jerusalém é o centro do mundo. A religião Omoto diz que Ayabe em Tamba é o centro do mundo. A religião Tendi diz que Tamba-ichi de Yamato é o centro do mundo. E a Tenko, esta é uma religião que não ouvimos falar muito, mas é uma religião shintoísta que era popular na época. Escreve-se Ten, de Tenki, céu, né, e terra, Ko, de Ginko, banco, e Kyo, de Kyojuchi, endereço. A Tenko diz que Iwaki-yama, em Sudo, é o centro do mundo. A disputa pelo centro do mundo existe há longo tempo. Contudo, eu digo, neste caso, se refere a Deus. Eu digo que cada um deles é o centro do mundo. As pessoas que acreditam que o centro do mundo está em determinado lugar são dignas de dó. O lugar onde se manifesta mais vivamente o ensinamento sobre a imagem verdadeira é o centro do mundo terreno, pois ali é o lugar onde mais brilha a luz que ilumina o mundo. Quando os ensinamentos de Jesus brilharam em Jerusalém, ali era o centro. Quando a luz dos ensinamentos de Tendi brilharam em Tamba-ichi de Yamato, este era o centro do mundo. Quando os ensinamentos da Omoto brilharam, Ayabe em Tamba era o centro do mundo. Todos os lugares em que eu estiver serão o centro do mundo. Eu estarei onde mais brilhar a imagem verdadeira da vida, e aí será o centro do mundo. Esta é apenas a parte inicial da revelação, mas como eu mencionei, esta revelação foi recebida pelo professor Masaharu Taniguchi naquela época e na situação conturbada do Japão e do mundo. E o que a revelação diz? Ela não diz que o Japão é o centro do mundo. Diz algo completamente diferente. Ela não diz que um determinado lugar na Terra é o centro do mundo. É isso que está escrito. Ela diz que o lugar onde a verdade da vida está mais plenamente manifestada é que é o centro do mundo. A revelação divina afirma claramente coisas como o nacionalismo ideológico ou desenvolvimento econômico de um país específico nada tem a ver com o Deus da Seichono-ie. Portanto, se analisarmos corretamente, poderemos entender os ensinamentos preciosos dessa revelação e aplicarmos à situação de hoje. Existem 3 pontos importantes aqui. O primeiro ponto é que, no sentido material, o centro do mundo muda de lugar. Muda para a Judéia, para a Tamba e a muitos outros lugares. O segundo ponto é que, se formos dizer o motivo dessas mudanças, seria porque a verdade é pregada intensamente em determinado lugar da Terra. A revelação divina também não diz que uma religião específica é o centro do mundo. Aqui está o ensinamento principal da identidade de todas as religiões na sua essência e do acolhimento de todas as religiões. E o terceiro ponto seria que as mudanças dos locais sagrados, são independentes dos países e diferenças culturais. A verdade transcende fronteiras e grupos étnicos, pois ela é universal. Compreender bem estes 3 pontos e aplicá-los na situação de hoje é o nosso trabalho. Esta maneira de pensar foi inovadora naquela época. Pode-se dizer até um contrassenso, naquela época. Dentro do Japão. A revelação divina foi recebida exatamente quando o Japão estava a todo vapor dizendo: vamos avançar, vamos atacar.
A revelação não diz algumas coisas diretamente, pois se, por exemplo, dissesse que o Japão não precisaria ser o centro do mundo, a opinião pública certamente atacaria. Naquela época, havia muitas pessoas que acreditavam que o Japão era um país divino e que deveria ser o centro do Oriente, e era perigoso criticar essa ideia. Assim, o Estado nem precisava oprimir. Era o próprio povo japonês que fazia sua própria opressão. Naquela época, os japoneses até chegaram a assassinar o seu primeiro-ministro. Havia um homem chamado Kyoki Minoda. E em 1925, ele publicou uma revista chamada Genni Nihon, que seria, traduzindo, Princípios do Japão. Não sei se era uma revista mensal, mas ele criticava ferozmente os professores da Universidade de Tóquio, que na época era a Universidade Imperial. E a situação cresceu tanto até que houve o incidente de Minobe. Era uma época em que muitas coisas estavam ocorrendo. As revelações divinas do professor Masaharu não diziam nada diretamente e utilizava-se o eufemismo. Estas coisas foram escritas no livro do professor Masaharu, que fala sobre a interpretação das revelações divinas. Todas estas coisas da Seicho-no-ie, em conjunto, eram um tipo inovador do pensamento naquela época. Infelizmente, ainda hoje, não se tornou um padrão de pensamento, mas apenas uma parte desse pensamento, Os japoneses também costumam identificar localidades ou regiões e transformá-las em centros, pois esta é uma forma muito simples de se pensar. Assim, muitos japoneses encontram locais para peregrinação, como os chamados lugares santos ou pontos de forças esotéricas, por exemplo, e vão peregrinar, passear nesses lugares. Uma vez eu disse que, no sentido material, físico, geográfico, não temos lugares sagrados na Seicho-no-ie, e isso está no livro Decisão em Prol das Futuras Gerações. Entre os adeptos, haviam pessoas que diziam que o templo matriz em Nagasaki era o lugar sagrado da Seicho-no-ie, ou que a Academia de Uji era o lugar sagrado, o Meca, Falei sobre isso, chamando a atenção para o fato de que a ideia de buscar a Terra Sagrada, Terra Santa, em um ponto físico material da Terra é a maior causa do conflito do Oriente Médio. Por exemplo, podemos ver Jerusalém, que é um lugar sagrado para o islamismo, o judaísmo e o cristianismo. E, após definir um local material, físico, geográfico e chamá-lo de lugar sagrado, torna-se uma obrigação fazer uma peregrinação anual, ou até nos forçam a levar muitas pessoas para lá. Com isso, também surgem ideias de que as pessoas de outras religiões, se eles estiverem lá, devemos eliminá-los, expulsá-los, ocasionando assim os conflitos. Precisamos aprender que esse tipo de coisa ocorre com frequência nos conflitos internacionais. Esse tipo de pensamento, em outra forma, é a ideia de que nosso próprio país é um lugar sagrado. Estas ideias nos levam a esses tipos de pensamento. Estas coisas podem ocorrer não necessariamente no sentido religioso, mas no sentido de se enaltecer a prosperidade econômica do seu próprio país. Talvez já desconfiem do que estou falando. Será que conhecem esta palavra? É o pensamento MAGA, que é a abreviatura de Make America Great Again, que seria fazer a América grande novamente. Nos Estados Unidos, o significado é muito claro, mas para os japoneses é preciso explicar, O homem que defendeu o slogan MAGA tornou-se presidente dos Estados Unidos. E o que aconteceu? O mundo caiu no caos. Os Estados Unidos prosperaram? Não prosperou. Agora que mudou o presidente, as coisas estão melhores, mas penso que o importante é o significado do que vem a ser grande.
O pensamento convencional de hoje diz que ser grande é tornar-se militarmente forte, desenvolver-se economicamente, fazendo avanços tecnológicos e acadêmicos. Mas se focalizar somente isso, trará muito infortúnio. Eu não sou contra a nação japonesa se tornar grande e acho que assim deve ser. Mas há coisas mais importantes do que desenvolver o poder militar, a economia ou aumentar o número de prêmios Nobel e coisas assim. É o que está escrito na revelação divina. O importante é manifestar a vontade de Deus. A coisa mais importante para um país ser grandioso é ser um país digno da confiança de outros países. Sem essa confiança, mesmo que tenha o desenvolvimento econômico, militar ou acadêmico, o país será o oposto do grandioso. Isso está acontecendo agora. A China se desenvolveu e não conseguimos a confiança dos países. Ela não conseguiu a confiança de outros países. Isso ocorre porque eles oprimem seus cidadãos, oprimem suas minorias étnicas. Nem os Estados Unidos, nem nós não confiamos nesse país. A China deve enxergar os Estados Unidos da mesma forma. Quanto mais um país desenvolver a sua economia, o seu poder militar, científico, tecnológico, mais países concorrentes surgirão e a polarização ocorrerá. Passamos pela experiência da Guerra Fria após a Segunda Guerra Mundial e deveríamos ter aprendido com isso, mas as pessoas são um pouco lentas para aprender. O problema de hoje das Olimpíadas é o mesmo. Penso que há duas coisas que estão sendo ditas como razões para forçar a realização das Olimpíadas. Querem realizá-la como prova de que o Japão se recuperou do grande terremoto do leste do Japão. A outra coisa é mostrar provas de que a humanidade venceu, derrotou o vírus. O que acham dessa forma de pensar? A primeira ideia que vemos é a enfatização egocêntrica do seu próprio país, do Japão. O Japão pode até ter se recuperado da pandemia, mas e os outros países, como ficaram? E o problema das mudanças climáticas, será que foi resolvido? E dizem que a humanidade derrotou o vírus. Mas será que o vírus é um inimigo da humanidade? Hoje está presente a senhora Sato, né? Ela deve saber. Sobre o vírus, é dito por alguns estudiosos que eles foram necessários para a humanidade. Há muitas evidências em no nosso genes, de que evoluímos tanto graças ao vírus. Cientificamente, isso é comprovado, é verdade. Mas pensar que a humanidade sairá vitoriosa se fizermos do vírus o vilão e o derrotarmos é um pensamento muito simplório. Precisamos parar de pensar assim em dividir as coisas, conflitando o bem e o mal. Penso que aquilo que diz a revelação divina do ensinamento, que abrange todas as religiões, é algo que podemos realizar nesta atualidade. Ela não diz que devemos vencer ou esmagar seu inimigo. Aonde quer que seja, a verdade pode se manifestar ou não. Se ela não estiver manifestada, não lamente. Nós devemos fazer com que ali se manifeste a verdade. E precisamos ir além da ideia de que precisamos ser grandes em uma determinada localidade ou ter um modo de vida preocupado com coisas fenomênicas materiais. Mas esta, infelizmente, é a situação atual. Não importa o quanto a humanidade se desenvolva economicamente, pois centenas de milhares de vidas poderão ser perdidas por algo tão pequeno que nem pode ser visto e que estudiosos dizem que nem é um ser vivo. É hora de abandonar o pensamento de dominação de uma espécie de vida sobre a outra e ao seu bel prazer. E
falei, né, sobre MAGA, né, fazer a América grande novamente. Mas não devemos transformá-la nisso aqui, MJGA, isto é, fazer o Japão grande novamente. Mas houve um primeiro-ministro que disse isso, e o atual primeiro-ministro foi o sucessor dele. Isso também é estranho. Devemos mudar essa frase, isto é, mudar para fazer toda a forma de vida grande novamente. Chegou a hora de mudarmos nossa maneira de pensar dessa forma. A Seicho-no-ie, com o objetivo de manifestar a imagem verdadeira, há um bom tempo vem divulgando a mensagem de que Deus, natureza e os seres humanos são um só. E gostaria que compreendessem que a mensagem da revelação divina de hoje foi revelada ao professor Masaharu Taniguchi numa época muito difícil, perigosa. E penso que devemos desenvolvê-la hoje, desenvolvê-la do acolhimento de todas as religiões para o acolhimento de todos os países, de todas as coisas. Então, vamos praticar isso em nosso cotidiano e transmitir essa mensagem ao maior número de pessoas, vivendo em harmonia com todos os seres vivos, inclusive com o vírus. Bem, ficou um pouco longa, mas aqui termino as minhas palavras na cerimônia de hoje. Muito obrigado pela atenção. Com isso, encerramos a cerimônia de acolhimento de todas as religiões. Retirada do professor Masanobu Taniguchi, Supremo Presidente da Seicho-no-ie, e professora Junko Taniguchi, Suprema Presidente da Associação Pomba Branca da Seicho-no-ie. Mesmo quando estamos sós, especialmente quando vivenciamos momentos difíceis e desafiadores, existe um modo mais leve, mais sábio e mais construtivo de conduzir a mente, o coração e as nossas atitudes. Basta consultarmos a vontade de Deus que se aloja em nosso coração. Dicas para captar as mensagens de Deus. Para mais informações, acesse nossa loja virtual livrariasni.org.br ou contate-nos pelo telefone 0 operadora 11 50 74 41 80. Você já é feliz, mas talvez precise abrir um pouquinho mais as janelas interiores para o mundo de Deus. Muito obrigado!